Exercícios físicos e suplementação para a saúde dos homens. Hoje eu trago aqui nesse podcast o meu querido colega, amigo de Dáquila, que é o Danilo Pinheiro, e nós vamos fazer esse podcast para vocês, trazendo aí muitos conhecimentos sobre esse assunto. E estamos aí nessa campanha do Novembro Azul, buscando oferecer para os homens, para os nossos amigos, para os nossos colegas, para as mulheres, né, que amam os homens, esse conhecimento que é tão importante, que é a prevenção, né, gente? Nós estamos aqui falando em Novembro Azul, não só da cura do câncer de próstata dos homens, mas num trabalho de prevenção, de entendermos melhor essa questão da nossa saúde, sabermos como podemos oferecer, né, para o homem práticas, conhecimentos, ideias, intenções que possam realmente fazer a diferença aí para a saúde dos homens. Então, espero que vocês gostem do nosso podcast, espero que vocês aproveitem, porque o Danilo, ele é pesquisador e proprietário da Dan Naturals, e ele tem muitos conhecimentos sobre essa área da suplementação, também pratica super esportista e tem muita bagagem para compartilhar com vocês. E nós juntos vamos fazer esse bate-bola, trazendo aí conhecimentos para vocês. Estou esperando o Danilo entrar. Danilo, é só você clicar aqui na câmerazinha com mais aqui abaixo, tá? Para eu te autorizar na entrada da transmissão. Aí na hora que você entra eu consigo te adicionar. Então o Danilo tem uma experiência muito boa, ele preparou o nosso encontro aqui para trazer esse conhecimento para vocês e já já nós estamos com ele aqui, deixa eu aceitar. Muito, muito importante essa live. Compartilhe aí com os seus amigos, com os homens que você conhece. Primeiro homem que você lembrar, já compartilha aí. Boa noite, Danilo. Seja bem-vindo aqui na nossa página. Como é que Olá, boa você noite, Adriana. está? Tudo bem? Uma alegria te receber aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite, né, para compartilhar seu conhecimento. Então, Danilo, para a gente começar, eu fiz uma pequena introdução aqui, né, da nossa live de hoje, do nosso conhecimento, mas eu não falei muito da sua experiência, né? Eu vou deixar para que você mesmo fale, né? Eu só comentei que a gente se conhece, né? A gente tem amizade aí desde a nossa participação lá em Dáquila Pesquisas, e lá foi um dos lugares que fomentou bastante, né, nossa busca de conhecimento, os nossos aprendizados nessa área da saúde também, e nossas pesquisas, né, tanto na minha área quanto na sua área, e o quanto a gente vem se desenvolvendo para trazer esse conhecimento para o nosso público. Então, eu passo a palavra para você, Danilo, se apresente, fale da sua experiência, fale o que você quiser falar de você, né, e do seu trabalho, da sua experiência e da sua bagagem. Oi, Adriana, boa noite, né? Tá ouvindo bem aí? Tá ótimo, para Ah, mim tá legal. ótimo. Tá, eu fiquei sem o foninho aqui, mas o áudio do celular é bom. Então, Não tô entendendo. boa noite para vocês aí. Quanto tempo a gente não se vê, né, pessoalmente? A última vez foi em Uhum. Dáquila, a gente se encontrou lá. E de lá para cá, eu tô numa busca aí, né, essa questão dos suplementos, que eu me aprofundei bastante. Foi lá em Dáquila que eu comecei, que eu dei start nessa busca, foi aprendendo conhecimento de lá, e eu fui mesclando com o que já tinha, né, no mundo hoje aí. E faz mais ou menos uns 6 anos que eu aprofundei nessa questão dos suplementos, e de lá para cá eu fui vendo cada vez mais a questão também do... Deixa eu só colocar aqui o celular. Agora ficou no mudo. Não estava no mudo, não. Agora tá normal, né? Ah, voltou. Show. Certinho. Tá, agora tá normal. Então, aí o que aconteceu? Eu comecei a buscar, comecei a aprofundar, e com as minhas próprias experiências na questão dos suplementos consumindo mesmo, né?
eu comecei a perceber que tinha muita diferença de uma coisa para outra. Então, quando você começa a pesquisar, vai aprofundando, você começa a entrar nos níveis de camada, né? Você vai percebendo que o mesmo suplemento ele pode ter várias versões dele, né? Umas são melhores que outras. Isso justifica também a questão do preço, porque um suplemento às vezes ele vai ser mais absorvido que o outro, a forma dele é mais potente também. Então tem muita variação de questões que você tem que levar em consideração que constitui aquele suplemento, né? Então foi isso aí que me encantou muito, principalmente os suplementos dos Estados Unidos. Eu via que tinha uma diferença muito grande dos suplementos que eram vendidos nos Estados Unidos para os suplementos que eram vendidos no Brasil, que no Brasil a potência era muito baixa. E sempre os Estados Unidos, além de investir numa tecnologia mais potente ou para compactar ou para aumentar a potência desses suplementos, né? Lá eles investem muito nisso, muito mais que nós, mas aqui já está chegando também um pouco disso para nós, mas eles foram pioneiros, né? Então começou muito mais lá essa questão de suplementos realmente bons, né? Que eram vistos e ficou conhecido no mundo todo aí, tanto com marcas também. Então a gente via muito uma diferença muito grande entre Brasil e Estados Unidos nessa questão de qualidade, de potência e até de matéria-prima. Só que aí de um tempo para cá começou a se popularizar a questão dos suplementos, as pessoas começaram a ficar mais interessadas, né? Viram que mexia com essa questão da saúde, que é muito importante. Às vezes um nutriente que você tá em falta, ele faz uma bagunça na sua vida, né? Eu dou exemplo sempre do magnésio, porque ele é uma das coisas que mais se você pode perceber que em DACA, o nosso presidente Uradir sempre fala do magnésio, ele sempre está falando disso, por quê? Porque é um dos carros-chefe mesmo. Um abraço a todo mundo de DACA que está vendo a nossa live também, quem não é também, tem um abraço para todos aí. Lá foi uma escola muito importante, ainda, né? Eu aprendo muito lá. E lá eu comecei a ter esse entendimento. E você pode perceber que às vezes se você só pesquisa, você tem uma base. Mas quando você começa a realmente a investir, né, porque é um investimento, você vai investir naquele nutriente, você vai e percebe que realmente ele é diferente do outro. Então, eu comecei a fazer muito isso, comecei a pegar tudo que era dos mais importantes. A gente tem essa cadeia de vitaminas, de minerais, de aminoácidos, antioxidantes. Tem os principais, porque o mundo dos suplementos é gigantesco. Se você for pegar e querer tomar tudo, não tem como. E às vezes nem precisa, né? Mas a gente tem sim meio que uma escala a ser seguida de fatores que são mais importantes que considero. Por quê? Porque o nosso corpo utiliza muito, só que a gente não repõe. Então ele acaba sendo importante, porque ele vai ficar em falta. Aí acaba tendo desequilíbrios, né? Seja a parte hormonal, parte de humor, de tudo, né? Na nossa vida em toda, esses desequilíbrios que vão ocorrendo, eles interferem muito na nossa vida. Então foi isso aí que me chamou mais atenção. Então eu entrei de cabeça, comecei a pesquisar. E aí, como a gente está nessa campanha do Novembro Azul, né, que é a questão masculina aí, da saúde do homem, tem muita coisa bacana e interessante para a gente falar sobre isso aí, que assim que eu pesquisei, né, que está dentro desse assunto, seja na parte de suplementos, quanto também na parte de esporte, né, que entra a questão de exercício físico. Tem muita gente que eu sei que às vezes não gosta de uma academia, né? Nossa, eu sempre ouço isso aí, porque realmente tem gente que às vezes não se adapta àquele ambiente de ficar meio estacionário, no sentido de fazer sessões, né, de um único músculo. Tem gente que gosta de muito mais movimento. Então, eu sempre falo para as pessoas, o que a gente tem que buscar? Aquilo que fica mais fácil, ou seja, mais leve, né, para nós. E às vezes uma pessoa realmente, a academia para ela não vai servir, mas às vezes ela vai pegar, seja um crossfit, seja um pedal, né? Agora estou descobrindo esse mundo do pedal que é incrível, né? Às vezes a gente consegue ganhar um condicionamento muito grande com o ciclismo, com a parte de bicicletas, uma coisa que para mim é uma coisa nova, né? Comecei a testar agora, para mim que sempre jogou futebol, fez outras coisas, mas então tem várias opções. Acho que isso que é importante, a gente saber que tem opções, né? Para a gente fazer tanto seja na parte de exercício, quanto nessa parte também da saúde na parte dos nutrientes. Então, opção é o que mais tem, a gente só tem que correr atrás para aquilo que agrada mais a gente, né? Acho que Uhum. seria mais ou menos isso aí. Nossa, excelente, Danilo. E realmente, né, a gente lá em DACA, a gente teve, né, algumas orientações
Desde quando eu entrei, quando você estava falando, eu fui lembrando aqui algumas coisas. Eu tinha uma visão sobre o envelhecimento completamente diferente. Eu entendia, né, o envelhecimento como algo natural, a perda, né, do corpo físico, da mente como algo natural, as perdas, né, que vão acontecendo. E Dáquila trouxe esse questionamento, né? A gente tem muito essa veia questionadora, esse movimento de pensar além, né, do que o comum nos oferece. E uma das coisas foi essa, porque aí eu comecei a ver as pesquisas que já tinham sido feitas lá, e a gente começou a entender como que o envelhecimento é uma coisa produzida, né, na verdade, aí pela nossa sociedade adoecida. E muito do câncer de próstata, de outros cânceres também, né, femininos e masculinos, também são por questões, né, aprendizados distorcidos, aprendizados inadequados que nós tivemos aí ao longo da nossa sociedade e que poderiam ser muito evitados à medida que a gente tem esse cuidado, né, com a nossa vida, com a nossa existência da melhor forma possível. Né? E uma das coisas que me chamou muito a atenção na época foi essa questão dos suplementos, porque eu entendi que é possível ter uma longevidade saudável, é possível prolongar a nossa vida, mas você precisa ter os nutrientes certos e ter o estímulo certo para o seu corpo, né, para que o tempo todo o nosso corpo esteja no padrão de saúde, ele não desça, né, ali para o padrão de doença e de envelhecimento. Né? E ali, a partir daquele momento, eu fui uma das pessoas que super adaptou, né? Eu faço uso de suplementos hoje, já faz parte da minha vida, da minha rotina, tanto suplementos esportivos quanto suplementos de vitaminas e minerais, né? E óleos também, né? Gorduras positivas. E então isso realmente fez a diferença, né, Danilo? Eu também acompanhei a sua diferença, a sua mudança física, na medida que você foi aprimorando aí no uso dos suplementos, na especialização que você foi fazendo, como que seu corpo também transformou, né, em todos os sentidos, assim. E é isso que nós temos aí como possibilidade de saúde, né, para oferecer esse conhecimento aí para os homens e que vocês possam se conhecer, né, se abrirem para conhecer essa proposta, né, de saúde que vai oferecer não só a prevenção de doenças, né, muitas vezes até o tratamento de doenças aí relacionadas à questão do câncer e outras doenças também da próstata, e ter uma vida mais longa, mais saudável, com muita saúde, muita energia para a gente poder gastar aí com a família, com os amigos e com quem a gente quiser, né? Gente, antes de eu passar para a próxima pergunta para o Danilo, quem está aí na live, clica ali na setinha, compartilha essa nossa live com o primeiro homem que você lembrar, ou a primeira mulher que você lembrar, para que o pessoal possa vir também e aproveitar esse momento aqui com a gente. Danilo, eu falei um pouco aí dessa questão da sua mudança, né? Que a gente vê, é notável, desde. Eu te conheço, já tem bastante tempo, né? Nem sei Uns quantos 6 anos, mais ou já menos, né? deve ter mais ou menos isso, né? E fala então do seu processo de saúde para a gente, compartilha a sua experiência, como é que foi essa transformação aí para você, né, nesse sentido. Tá. Foi assim, logo que foi, acho que 2017, mais ou menos, foi quando eu comecei a conhecer esse mundo. Eu também falei, bom, tem técnicas e coisas, além de técnicas, também tem coisas que eu precisava aprimorar, porque quando você começa a pesquisar todo esse mundo novo, e você percebe que até então você não tinha muita consciência do seu corpo, né? Porque aquilo que, não só do corpo, quanto aquilo que você colocava para dentro, que seria a questão da alimentação. Então, a primeira coisa que pega, né, é essa questão dos nutrientes. Por quê? Querendo ou não, ele envolve todo o que vai constituir o ser da pessoa. Aquela velha frase, né, que você é o que você come, realmente. Por quê? Porque se você tiver com nutrientes, estiver nutrindo o corpo, tiver com as coisas corretas, o seu corpo vai estar num padrão
que é o, vamos dizer assim, um padrão meio que original, que a gente sempre costuma Uhum. ouvir dizer isso aí. Qual é aquele padrão original? É o corpo que não tem doença, é o corpo que ele está dentro da faixa do seu IMC, seja um pouco para mais ou para menos, mas sempre vendo essas questões, né, do músculo, principalmente porque os músculos são muito importantes, não é só estético, né? Isso aí a gente sempre tem que falar para as pessoas, tem que tirar essa ideia de que é só para ficar bonito. Não é, pessoal. A pessoa que está com músculo, ela está com saúde. A pessoa que está com mais gordura, teoricamente, ela vai ter mais problemas futuramente, se já não tem. Por quê? Porque a gordura ela se torna um isolante elétrico para a pessoa nas células, de uma célula para outra. A pessoa que tem aquele tecido adiposo muito grande, que está acima do peso, ela vai ter um peso acima do esqueleto dela para poder movimentar. Então a gente vê muitos problemas de articulação. Por quê? Porque o padrão da pessoa, se ela tem um. Quando a gente vê muito isso no IMC, né? Que ela tem um tamanho lá, e aí o peso dela vai ter que estar mais ou menos relacionado àquele tamanho, que é o padrão dela. Ela começa a ficar muito fora daquele padrão, tudo vai ser mais forçado. O coração vai ter que forçar para bater mais, os músculos vão ter que. A cartilagem vai ter que sofrer mais para poder. A questão da mobilidade, né, vai sofrer mais para poder se locomover de um local para o outro, então vai forçando tudo a estrutura do seu corpo, né? Então, isso vai acontecer desequilíbrios que vão futuramente causar muito problema para a pessoa, né? Então, a gente vê muito isso aí. Então, comigo, o que aconteceu? Eu tinha medo do sol, eu era o inimigo do sol, minha pele era branquinha, assim, que, nossa, a hora que eu saía no sol, eu torrava. Aí eu fui entender o que? Não era o sol que era o inimigo, era eu que não estava com o meu corpo preparado para receber a luz solar na pele ali, não tinha melanina suficiente para proteger, para fazer a transformação, né, da vitamina D3, do hormônio D, né, na pele, ele transformar, produzir e absorver. E esse processo da gente ficar, que a gente chama de ficar moreno, né? Então, peguei um sol, fiquei bem moreno e tal. Por quê? O corpo ele já está bem, o pessoal na praia, né, tá bem já bom ali, e naturalmente, se você tiver com o seu corpo padrão adequado, o sol ele vai ser seu melhor amigo, né? Então, isso é o que me pegou mais. Quando eu comecei a entender, eu comecei a pegar mais sol. Só que também comecei a suplementar, comecei a tomar vitamina A, que era a vitamina que ajuda a produzir melanina na pele, né? Ajuda a fazer essa conversão também, porque meu corpo não estava produzindo muita proteção, não. Então, por isso que eu estava torrando, né? Então, não estava no padrão original. Lógico, tudo tem a ver também. A gente tem que ter consciência que não é generalizar. Falar que eu vou pegar um sol da praia do meio-dia e ficar 2 horas nele lá direto, aí sim, eu não vou estar no equilíbrio. Se minha pele é um pouco mais branca, eu tenho que ter essa consciência também que o sol, no máximo 30 minutos ali naquele calorzão mesmo, já vai me fazer bem. Começou a passar disso, já não é tão interessante. Então, a pessoa tem que também ter um pouquinho de consciência do tanto que o corpo dela está preparado para receber, passou um pouco daquilo, aí já tem que sair fora, realmente tem que se proteger, né? Então, é isso que as pessoas são muito extremistas, né? A gente vê muito isso. Não, ou pode ou não pode. Não, não é assim. A gente tem que saber. Então, por isso que é o se conhecer, né? Eu sei que 20 minutos no sol ali, eu coloco até um boné para tapar um pouco o rosto, às vezes para não queimar muito o rosto, porque a minha pele é muito branca, né? E às vezes, como eu tô viajando muito, não consigo tomar muito sol, geralmente, mas sempre que eu posso, eu tô ali, né? Então, no máximo que eu puder, eu tenho essa consciência. Mas às vezes eu fiquei um tempinho sem tomar sol. Eu não vou lá de uma vez e chego já tomando aquela carga gigantesca de tempo, né? Exposto ao sol. Não, vou devagar, vou fazer meu corpo se acostumando de novo para poder pegar e tá dentro de uma faixa normal, para não ter problema. Você pegar só os benefícios da questão do sol. Então foi a questão do sol, a questão da alimentação também. Na época, você até falou da questão da transformação física. Eu cheguei a estar com 90 quilos, mas totalmente errado, só cachaça, padrão de vida totalmente errado, comendo coisa errada. Então, 90 quilos desajustado, estava inchado, com retenção de líquido. E a sorte, eu acho que a minha sorte foi que eu estava muito novo e acabou não tendo muito problema. Então, eu consegui reverter rápido. Mas imagina se você mantém esse padrão por um longo tempo, vai começar a aparecer, né? Os desajustes. Então, eu comecei a ver isso aí. Então, eu já entrei rapidamente com jejum, comecei a me adequar, comecei a pesquisar a questão da musculação também. Voltei a pegar bem, bem pesado mesmo na parte da musculação, fazendo a forma correta e também suplementando. E aí comecei a ver uma mudança muito grande, é muito rápido, né? Quando você faz você vira a chave, eu acho que aqueles momentos são os mais notáveis, porque depois você vai acostumando, né? Seu corpo fala, bom, eu já estou um pouco melhor, eu já sei que isso vai fazer bem, então você não tem tanta novidade, mas no começo, quando você faz uma transformação muito grande, é bem bacana, porque eu estava de 90 quilos, totalmente errado, inchado, com retenção de líquido,
Eu Uhum. perdi peso para poder emagrecer. A estratégia que eu fiz foi essa. Eu fui para mais ou menos 82, né, de 90 quilos para 82. Aí só que eu tava muito magro. Aí eu falei, bom, agora é hora de correr atrás do prejuízo. Vamos começar a ganhar massa magra, né? Então fui Uhum. ganhando, ganhando. Tô com quase 90 quilos agora. Para Uhum. mim, eu considero um padrão bem legal. Bem assim, bem distribuído, né? Nada fora tanto do normal, dentro de uma faixa adequada, com suplementos só. Por enquanto, não, ainda não precisei fazer a questão da modulação hormonal, que é muito importante para quem já Uhum. começa a ter uma idade. A gente pode falar depois um pouquinho sobre isso, né? Super, Uhum. super importante ver a questão dos hormônios, mas naquela época, como eu acho que eu estava um pouco mais novo, não precisou fazer essa questão da modulação hormonal. Foi mais pegando a parte dos suplementos como manutenção básica mesmo, né? E repondo, porque eu estava desnutrido, a gente pode chamar isso aí, porque querendo ou não, né, a gente tem a ideia do desnutrido como sendo uma pessoa, às vezes, que está acima do peso desculpa, abaixo do peso, totalmente bem magra mesmo. Aquela, né, a gente acha que aquilo é desnutrido, mas se você for parar para pensar, o desnutrido é aquele que não está com nutrientes em dia. E quase todo mundo está assim, né? Uhum. Por causa seja o nosso Uhum. solo tá contaminado, seja os nossos plantios que acaba agredindo o solo e extrapola, né, a parte de plantio e acaba ficando bem baixo mesmo os nutrientes na terra. Então, o que a gente está na alimentação, o que a gente está consumindo, acaba não vai nutrir. Infelizmente, se pegar Uhum. os nutrientes básicos aí que o nosso corpo mais utiliza, a faixa começa a partir dos 27 anos, 25, às vezes pode ser até menos, né? O desequilíbrio pode ocorrer a Uhum. qualquer momento, mas dentro de uma faixa normal, essa programação do nosso corpo que começa meio que a adoecer é a faixa dos 25 a 27 anos, quando eu comecei a entender isso Uhum. também. E aí, a partir disso aí, os hormônios já vão começar a ter uma tendência de queda. É como se fosse uma pré-programação que o nosso corpo tem para começar Uhum. a ter essa baixa hormonal, baixa de nutriente, algumas coisas param de ser produzidas, coisas que eram produzidas antes, que era, por exemplo, magnésio. O nosso corpo ele até produz ele até mais ou menos 27 anos de idade. Chega a 27 anos ele para. Então, pera aí, um Uhum. nutriente super mega importante, um mineral que o nosso corpo usa muito, ele não está sendo Uhum. reposto. Até ali, beleza, o corpo ele meio que produzia e acabava consumindo aquele nutriente que ele mesmo produzia, mas chega um momento que ele começa a parar. E aí a conta começa a vir, né? A partir dali Uhum. começa um estopim. Então, foi tudo isso, foi essa transformação que eu peguei, fui agregando, fui estudando, e aí fui chegando agora esse momento que eu comecei a fazer a questão do curso online e tudo mais, mas a Uhum. trajetória foi tudo isso aí e fui aplicando na prática, né? Foi uma transformação muito grande, assim, foi mais ou menos em um ano, assim que eu Uhum. peguei, mas eu também fiquei bem firme. Eu falei, não, eu vou fazer essa transformação, eu preciso e vou aprender Uhum. com isso. E aí foi, né? Lógico que tem tentativa e erro, a gente acha que é maravilhoso, que, nossa, Uhum. tô fazendo um estilo de vida livre, dá tudo Acertei. certo. Não, às vezes você vai dar uma Uhum. deslizada, mas a gente tem que pensar sempre no quê? Que a gente pode retornar um padrão que a gente estava. Não vai jogar tudo Uhum. fora, porque às vezes teve o tal do dia do lixo tal, que eu não concordo muito, mas às vezes você tem que fazer, né? Tá na sociedade, tá com Uhum. amigos e tudo mais, você abre uma brecha sabendo que aquilo não vai te detonar tanto assim, né? Se for Uhum. dentro de uma coisa tranquila. Mas você fala, não, aí no dia seguinte você fala, não, já voltei, só foi aquele dia e vamos voltar Uhum. ao padrão de novo, vamos voltar à rotina e tudo mais. Acho que as Uhum. pessoas acabam pegando muito isso aí, né? Elas pegam, elas Uhum. acham por causa de um erro que às vezes que saiu fora, vou jogar tudo pro alto, não vou fazer mais, porque não tem mais jeito. Não, gente, pega, vamos voltar e reestruturar e voltar para a linha do trem, né? Para aqueles trilhos que Uhum. você estava trilhando e se programando. Acho que isso aí é bem importante e acontece muito isso aí, né? Mas é mais ou menos isso aí. Foi esse tempo aí que eu peguei e fui me readequando e reajustando. E esse Uhum. processo que tá onde está hoje, né? Que a tendência é Uhum. sempre aprender mais e aprimorar mais, Uhum. né? Esse processo Uhum. e ajudar as pessoas também que tá chegando agora que tem muita gente que está buscando, né? Essas informações. Infelizmente a gente está nessa questão que eu sempre falo que é como se fosse uma guerra de informações, né? Que tem a informação e tem a contra-informação. Só que aí a pessoa acaba ficando Uhum. perdida. Será que é verdade? Será que não é? Será que faz sentido? Será que não faz, né? Uhum. Então, acaba acontecendo muito isso. Então, um pouco que a gente pode, às vezes, descobrir de uma coisa, você acha que não vai fazer muita. Não tem muita interferência, às vezes, para uma pessoa, mas é uma coisinha que ela precisava linkar do que você fala, às vezes, de uma experiência de vida, né? Que ela linka Uhum. com o que ela precisava. Ela vai e acaba conseguindo montar o quebra-cabeças de uma situação na vida dela e acaba Uhum. ajudando, né? Então é bem importante isso. Acontece Uhum. muito, né? Às vezes uma Uhum. coisinha, uma informação que a gente não dá tanto valor,
mas se você fala para uma pessoa, ela está precisando exatamente daquela informação, né? É muito, muito Exatamente. interessante isso. Uhum. O Danilo, e o bom, né, que você, eu também, né, nós somos exemplos vivos, né, desse trabalho que a gente Sim, faz, né, porque a, a gente pegou, eu também sou bem parecida assim com você, eu peguei a informação, eu coloquei em prática na minha vida, né, fui desenvolvendo conhecimento, fui buscando mais, desenvolvendo tanto na parte física quanto na parte mental, emocional, e isso foi transformando, né? A transformação do corpo é só o que é mais visível, mas a sim, transformação interna que a gente tem, né? A mente, esse domínio da mente para a gente dar conta de mudar os hábitos, né? O domínio do emocional está muito ligado aí com a questão de comida, né? De bebida também. Como que isso fez, né? E faz a diferença aí. E a gente é exemplo vivo disso, né? De como que se a gente coloca em prática o conhecimento aprendido, você vê a transformação, né? Não tem dúvidas, vamos dizer assim, não tem como, né, contestar, porque está ali, está visível. E só para não esquecer aqui, eu vi uma pergunta da Denise, obrigada pela presença, Denise. Ela fala pergunta, né? Qual tipo de magnésio devemos suplementar? Guarda aí que você já vai trazer para a gente essa questão, né? Então, aí, Danilo, só fechando essa questão aí, você também, toda a sua pesquisa, toda a sua transformação gerou o seu curso, né? Que hoje você está com um curso online disponível, né, para aquisição. No final, eu quero que você deixe aí os contatos, né, para o pessoal saber do seu curso, né, adquirir também. E, gente, já segue o Instagram aí do Danilo, né? Já salva aí para vocês seguirem ele também e aproveitar também o que o Danilo tem para oferecer, além da empresa de suplementos, né, Danilo? Agora você tem o curso, então é uma forma de compartilhar esse conhecimento aí com mais pessoas também. Ô Danilo, então falando agora, né, da saúde do homem, né? Nós que somos mulheres, a gente tem uma tendência a buscar mais, né? Assim, ter mais essa coisa do autoconhecimento, sim, né? De ser mais buscador. Assim. E a gente vê muitos homens desleixados, largado, pançudo, tem, tem cheio de, muito cheio mesmo. de problema de saúde. Aí, para piorar, aí chega um câncer na vida do homem, né? Câncer de próstata, que mexe, sim, profundamente aí com a masculinidade, né? Então, o que você pode aí trazer, né, para os homens em termos de reflexão de saúde, né? O que você também aí já tinha preparado para falar sobre os suplementos que ajudam na saúde do homem, qual que é essa importância, né? E você faz um link lá com a pergunta da Dani. Tá. Então, essa questão da saúde do homem, né, é bem interessante porque é exatamente o que você falou. A grande maioria são as mulheres que buscam, né, esse conhecimento. Os homens às vezes buscam a hora que só a gente chama a hora que a água bate na bunda, né? E, às vezes quando acontece só um problema ele vai atrás, mas enquanto não ocorrer nada, continua na falta de consciência. Então as mulheres realmente buscam muito mais. Eu vejo isso muito, muito mesmo. É muito a porcentagem é muito maior das mulheres. Mas dentro dessa pesquisa da questão do homem, tem alguns aspectos interessantes que dá para mexer tanto nessa questão da saúde do homem na parte reprodutora, né? Que se você falou do câncer de próstata, que é o foco principal aí dessas campanhas que eles fazem nessa época, né? E realmente tem que conscientizar. Mas é muito interessante porque são alguns nutrientes que tudo, né, que sai do desequilíbrio da pessoa, o desajuste, vai ocorrer uma reação ali e nessa questão da próstata é um desajuste também, um desajuste, né? A questão do câncer de próstata. Então, o que acontece? Tem alguns nutrientes muito interessantes que o homem pode consumir e vai ajudar muito, não só nessa questão da reprodução, mas vários outros benefícios também. E às vezes é uma coisa bem simples. Depois eu vou começar só dar essa explicação aqui, mas eu vou falar alguns nutrientes, suplementos aqui, que ajudam demais, é muito rápido a ação, né, nessas situações aí, de ajustar o que está desajustado, vamos dizer assim, nessa parte da próstata. E é bem interessante porque é que nem você falou, às vezes é o tal do cabra teimoso, né? Ele não quer saber, ele é fechado, às vezes até sabe que ocorreu um problema, mas não quer saber. Ele fala, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Aí chega uma hora que estoura
o balão, né? Então, o interessante é você fazer isso antes, você fazer você entender todo esse mundo como ocorre, para que, se chegar a ocorrer, você saber que tem ferramentas para poder usufruir disso aí, né? Para poder utilizar. Então, o que acontece? Uma coisa muito importante que pega assim o corpo por inteiro, não só essa parte da próstata, mas o corpo como um todo, é a questão da alcalinização do nosso pH sanguíneo, né? Isso é uma coisa assim, bem geral, zona assim, que tem a ver com o corpo todo. É sempre importante, a gente sabe aquela questão da receita do limão com bicarbonato, que lá é muito importante a gente tomar sempre que a pessoa puder. É o quê? É um copinho com água, colocar 2 limões e uma pitadinha de bicarbonato. Aí, no máximo, você vai tomar isso dia sim, dia não. Aí, para que serve? Para você pegar e transformar o seu pH sanguíneo em mais alcalino, em vez de ele ficar ácido. Por quê? Porque já foi várias vezes comprovado que um ambiente ácido no nosso corpo, que é quando a pessoa está muito intoxicada, industrializado, principalmente Coca-Cola e refrigerantes, que é o que rapidamente faz o pH sanguíneo ficar numa acidez bem grande, esse ambiente ele vai estar propício para doenças. Então, o corpo como um todo, é interessante isso já, essa formulinha aí para a gente tomar. E você pode tomar pelo menos 2 vezes por semana, ou no máximo dia sim, dia não. E você vai fazer uma melhora gigantesca, tanto na parte da digestão, isso ajuda muito na parte de digestão, quanto no corpo todo, você vai estar alcalinizando o seu sangue. Então você vai estar sendo uma condição do sangue estar ácido para uma condição mais alcalina. Então já vai ajudar muito, né? Em vários aspectos, não só na parte da próstata, mas nessa parte aí também do sistema reprodutor masculino aí, que envolve a parte da próstata, tem, por exemplo, um nutriente que é o zinco. Ele é muito importante quando você pesquisar, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas por que ele é mais importante, um pouco mais para o homem? Porque o homem, quando vai produzir espermatozoide, ele utiliza o zinco no corpo, o zinco que está no corpo. Só que tem dois fatores. Primeiro, o corpo não produz zinco, então a gente vai ter que consumir ele de uma fonte externa. E segundo, que o zinco ele não é armazenado no corpo. Então a gente vai ter que estar sempre consumindo ele para poder ter os benefícios dele. O homem mais ainda, por causa dessa questão de produção de espermatozoide. E também a questão da saúde reprodutora do homem também, o zinco ajuda muito nessa parte aí. Então olha só, dá uma olhadinha lá, o zinco, os homens, mas as mulheres também, porque ele é bem importante na parte de síntese de DNA. O zinco ele é importantíssimo, a parte do sistema imunológico. Sempre que vai pegar a primeira proteção do corpo ali, é o zinco que vai estar fazendo essa barreira. Então, naturalmente do corpo, né? Então, o zinco é bem importante, a gente está observando ele. Aí tem questões também de fitonutrientes, que são bem importantes. Tem um que não é fitonutriente, é o pólen de abelha. O pólen de abelha, que é o pólen apícola, ele desidratado, ele é muito importante. Assim, também para essa questão da próstata, né? Porque aquela combinação ali do pólen, ele tem muitos aminoácidos e muitas coisas que só ele tem. Ele tem muitos nutrientes que são únicos no pólen apícola. Então, não é de agora, né, que a gente sabe dessa questão de tomar o pólen, não é muita novidade para nós, mas para muita gente é. Então, a gente tem que entender muito isso aí, que ele é uma das coisas que mais ajudam por exemplo, quando a próstata do homem está muito grande, começa a inchar, né? Começa a ficar inchada ali, é onde vai e começa a ver que está um desequilíbrio. A pessoa consumindo o pólen ajuda a desinchar. Então, isso aí é comprovado. Muitas pessoas já aconteceu esse processo e isso aí ajuda bastante. Então, o pólen, ele é considerado aí um dos primeiros nutrientes aí para o homem estar dando uma observada quando tiver algum desajuste. Ou então, não precisa nem esperar o desajuste, a gente já começa a consumir antes para ter os benefícios dele. Então, tem muitos aminoácidos, muitas proteínas também e muitas coisas interessantes que só o pólen tem. Ele tem uma gama de benefícios muito grande. Então, tanto o homem quanto a mulher também, usufruindo do pólen, ela vai ajudar muito nessa parte reprodutora dela também. Então, ele mexe muito nessa parte, tanto do homem quanto da mulher. Mas como estamos falando a questão Ô, do homem azul... Danilo, Oi? se não me engano, para o homem é uma colher de sopa, né? Isso. E para a mulher uma colher de chá, Seria mais né? ou menos assim, uma colher de sopa para o homem todos os dias e para a mulher uma colher de chá dia sim, dia não. Essa quantidade Isso tá, mesmo. tá tranquilo. Você pode consumir Perfeito. ela e aí vai ajudar muito esse processo, né? Então, esse processo do pólen, então o zinco, o pólen apícola desidratado,
outra coisa, o sal palmito também, ele é super mega importante, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Porque ele também vai ajudar nessa parte da próstata no homem, e na questão da mulher, ele também tem seus benefícios. Por exemplo, de uma maneira geral para os dois, ele ajuda muito no quê? Na queda de cabelo, porque quando o homem ou a mulher também, os dois, quando começa a testosterona, começa a inverter e virar DHT, que é uma coisa que não é interessante, mas às vezes acontece naturalmente no corpo, ela pega essa testosterona que iria para o coração, para o músculo, fazer que é o hormônio da ação, ela iria fazer um benefício, ela vai para o folículo capilar. E aí é onde acaba caindo o cabelo. O que o sal palmito faz? Ele ajuda a fazer uma proteção contra essa coisa que acontece no corpo, às vezes naturalmente. Então, às vezes acontece muito isso na modulação hormonal, o homem está com a testosterona baixa, ele pega e quer aumentar, aí nesse aumento, a testo acaba indo e fazendo essa conversão indo pro cabelo. Então, por isso que fala muito, né, que às vezes o cara faz reposição de testosterona e fica careca, mas porque acontece esse processo, então vamos tomar sal palmito para não evitar acontecer isso aí. E também ele ajuda muito no trato urinário também. Às vezes a pessoa que tem questão de cistite, né, que é aquela questão da bexiga presa e tudo mais, sal palmito ajuda muito no trato urinário. No homem vai ajudar a parte da próstata. Homem e mulher, a questão do cabelo. Então é uma coisa assim bem interessante para se olhar. O sal palmito ele é bem interessante. Aí tem um outro também, é o apigenina. É um suplemento que esse aí eu não conheço ele, nunca utilizei, mas pelas pesquisas que eu já faço, que eu já vinha fazendo, eu sei que ele é bem legal. Ele é um fitonutriente, na verdade é um flavonoide que é retirado de uma planta. No caso o que mais tem apigenina é a cannabis. Então eles tiram muito do canabidiol, a parte da cannabis, né, e tudo mais. Eles tiram esse nutriente dela, esse flavonoide. Então ela é uma coisa que ajuda bastante a próstata também do homem. Você pode ver que sempre quando vai pesquisar na parte dos nutrientes, ela está envolvida ali nas buscas e pesquisas que mais ajudam nesse processo quando está em desajuste. Aí também seria mais esse. Então vamos lá, o zinco, o pólen e também o sal palmito e a apigenina. Acho que esses nutrientes aí, se a pessoa que começou a ter um desajuste ou também que não quer ter, né, que quer prevenir, dá uma atenção um pouquinho para esses nutrientes. Não precisa tomar sempre, a não ser que a pessoa esteja um desajuste na questão do zinco, por exemplo. Às vezes vai ter que tomar um certo tempo para poder sempre estar com o zinco no corpo. Lembrando que nosso corpo não armazena ele. Então, sempre bom, legal estar de olho no zinco, mas o zinco, assim, ele é um nutriente, um mineral, que se a pessoa come muito carne vermelha, ou principalmente questão dos órgãos também, né, que seria fígado, né, fígado, coração, todas essas partes aí, tem uma fonte muito grande de zinco. Então, às vezes, a pessoa, se ela tem uma alimentação legal, talvez não vai precisar. Mas se não tem tão legal, então já vai ter que ver uma suplementação do zinco, né? Então, desses nutrientes aí, eles são os principais que ajudam muito nessa parte da próstata, para poder até, às vezes, reverter alguma coisa que está desequilibrada na pessoa, né? E o magnésio? Magnésio, vamos lá. A questão do magnésio que eu estava falando, ela perguntou qual utilizar, né? Tem uma postagem muito interessante da Merlin, que eles fizeram que foi recentemente, eu vou até repostar agora, eu estava numa correria muito doida, mas quando eles fizeram, eles explicam a questão dos magnésios orgânicos, que é de fontes orgânicas. O que seria? Eu vou falar alguns aqui, que esses são magnésios que o nosso corpo ele reconhece como natural. Então não tem rejeição. Às vezes pela quantidade vai estar baixa potência, mas o magnésio, depois eu explicando quais são esses, eu vou explicar um pouquinho da quantidade, que é legal também a pessoa ter noção, porque ele é muito importante. A gente tem que ter um pouquinho a mais do que é falado aí, desse 100% do valor diário. Tem que ser um pouco a mais, porque o corpo utiliza muito ele. Então, quais são fontes que são fontes orgânicas? É o magnésio bisglicinato, magnésio quelato, é uma boa fonte, já é uma das mais comuns, né? O magnésio dimalato, também o magnésio o citrato, se não me engano, o eletronato também, ele é de uma fonte natural. Então, esses daí já pode ir sem medo, tranquilamente. O elemental, o dimalato, o magnésio bisglicinato quelato, magnésio dimalato, magnésio citrato, magnésio eletronato. Esses é garantido, é tranquilo que são fontes orgânicas. Tem vários outros, se não me engano, tem o oratato também, que é para o coração. Então, o magnésio, assim, de uma forma geral, esse magnésio, que é o magnésio quelato, quanto o dimalato,
eles atendem muito a questão do corpo todo. Você tomando uma dosagem legal, já vai fazer uma reposição legal ali no corpo, porque ele é de uma fonte orgânica e não vai ter rejeição. Então só tem que ter uma alta potência entre 350 miligramas elemental, de quantidade real de magnésio. Então sempre você pega e dá uma olhadinha lá atrás do rótulo, porque geralmente você vai ver a cápsula é de 500 miligramas que você está tomando, só que não tem 500 miligramas de magnésio ali. A quantidade real de magnésio, geralmente no padrão brasileiro, por não ter tanta tecnologia para compactar, é em torno de 100 miligramas por cápsula. Então, por exemplo, eu tenho uma lá na loja, na Danetros, que é o magnésio hoje, ele é o mais forte do Brasil. Ele é o magnésio elemental. Ele é uma fonte de magnésio bisglicinato e uma cápsula dele já é 350 miligramas de conteúdo real de magnésio. Só para ter uma comparação, nas fontes normais em farmácia e tudo mais, só explicando para as pessoas como é diferente. Essa mesma quantidade você precisa de 3 cápsulas do magnésio, por exemplo, de malato comum, manipulado. Então você vai vendo que essas alta potências que são interessantes, se você pega fontes normais ou suplementos padrões que está meio que padronizado, você vai precisar de várias cápsulas para dar uma quantidade interessante, que são os padrões do quê? Americanos. Eu sigo muito esse padrão americano, eu aprendi muito, né, nesse sistema aí, porque você vai vendo que a diferença é gigantesca. Quando você pega então o complexo B, você começa a ficar até com raiva, porque imagina uma pessoa que tomou um tempão, um suplemento, e vê que é baixíssimo aquela quantidade que meio que não vai fazer quase nada no corpo dela. Ela está consumindo, tá investindo dinheiro, só que é numa dosagem baixíssima. Ela poderia estar alavancando ali, às vezes, 50 vezes mais aquela quantidade diária, entendeu? Imagina que então são suplementos assim que você começa a olhar e fala, nossa, dá muita diferença, não é pouca coisa. Se fosse um pouquinho só, assim, pouca coisa a gente acaba relevando, mas quando é 50 vezes a mais no dia, né, acaba ficando, dando o final da conta fica muito grande, né, de diferença. Exatamente. Ótimas dicas, Danilo. A Clara Prado perguntou aqui: o pólen ajuda na parte da progesterona? Também. O pólen, ele mais ou menos como se fosse um regulador hormonal natural. Então ele vai ajudar a aumentar a testosterona e vai aumentar também a progesterona da mulher. Quem faz muito isso aí, também é um dos suplementos que eu ia falar depois, mas já vamos aproveitar e falar dele agora, é a maca peruana. A maca peruana, ela é muito interessante nessa questão da questão hormonal. Por quê? O que acontece? Eu fiquei encantado quando eu conheci esse mundo das plantas adaptógenas. O que tem a ver? Essa classe de plantas, no caso a maca ela é uma raiz, né? Mas ela é uma raiz adaptógena. Então o que significa? Tudo que você encontrar que é adaptógeno, ele vem de uma classe de fitonutrientes que eles fazem nosso corpo se adaptar com o que não está acostumado. Então o que pega? Pega, por exemplo, a rhodiola rosa, a ashwagandha, o próprio sal palmito, a maca peruana, todos esses nutrientes, eles são dessa classe de plantas adaptógenas, plantas ou raízes, né? Então o que vai acontecer? Eles vão meio que ajudar o seu corpo a realinhar algumas coisas que não tá legal. Então por isso que fala de adaptógeno, porque vem de adaptação. Por exemplo, essa questão da maca, ela é muito conhecida nos Andes, né? Porque ela é produzida lá. Então a maca, ela vem peruana porque geralmente é cultivada no Peru, e lá nos Andes eles utilizam muito ela, mas utilizam para quê? Para consumir, às vezes, como na parte da comida mesmo. Como uma fonte de nutrição. Ela sendo um superalimento, eles já sabem disso, eles acabam ingerindo muita maca lá nos Andes para poder ter energia para trabalhar, para fazer as coisas no dia a dia. Às vezes é trabalho pesado até, né? Porque lá, às vezes, entra essa parte de cultivo, agricultura, e é um trabalho mais manual, eles têm que ter energia ali. Eles utilizam muito a maca para poder fazer isso. Então, ela vem nesse estímulo, ela dá um estímulo natural e ajuda muito também na parte de aumentar a testosterona naturalmente do homem. Então a maca ela é uma ferramenta muito interessante para a gente estar utilizando, essa parte hormonal. Só que tem um segredinho que eu vou contar aqui agora, para quem for comprar maca, comprar corretamente. A maca, hoje as melhores fórmulas você vai ter que procurar, ela tem que ser maca gelatinizada. O que isso significa? É uma maca que eles pegaram 6 quilos dela, pode ser da variedade da preta, da vermelha ou da dourada, que geralmente são esses 3 tipos. Eles pegam 6 quilos dela, moem ela, tritura e fica 1 quilo só. Tira todo o amido dela e ela fica totalmente biodisponível. Então essas são as melhores macas para você se consumir. Porque então se você maca orgânica e tal, orgânica eu acho que é quase tudo, por causa da região que
que ela é cultivada. Mas a informação realmente importante quando você vai procurar adquirir é o que? É a maca gelatinizada. É aquela maca que ela tiraram todo o amido dela, ela entra. Você acabou de consumir ela já vai entrar na corrente sanguínea sem barreira nenhuma. É muito rápido a ação dela. Então, para o homem, seria interessante ele consumir a maca preta. E por isso que eles falam a maca black, né? E tudo mais, é bem conhecido na parte dos esportistas e tudo mais. Só que assim, a maca preta seria para o homem e a vermelha para a mulher. Mais ou menos o padrão correto seria esse. Mas o interessante mesmo é a gente consumir as três variedades, porque cada uma tem uma característica diferente, tem fitonutrientes diferentes, uma tem mais antioxidantes, tem mais benefícios nessa parte de proteger a célula, outra tem mais fitonutriente, entendeu? Então é legal a gente pegar e consumir as três variedades para poder absorver benefícios das três, né? E não tem problema nenhum. Eu sempre me pergunto, né? Tipo, o homem pode consumir as três variedades, a mulher também? Claro que pode, tranquilo. Não vai ter problema. Na verdade, você só vai conseguir ter mais benefícios ainda. Pegando uma boa maca, ela é uma das coisas, assim, hoje que ajuda muito nessa parte de aumentar os níveis de testosterona. Não só para o homem, mas também para a mulher. A gente tem que saber também que a mulher também tem essa parte da testosterona que é bem importante. E a testo ela é um hormônio da ação. Então, quando você vê uma pessoa que naturalmente ela começa a cair aquela baixa da questão hormonal dela, você vê que ela tá o quê? Tá muito depressiva, ela fica sem vontade de fazer as coisas. Por quê? Porque os hormônios dela tá tudo baixinho. Então é hora de começar a dar o foco ali e falar, opa, tem alguma coisa errada, vamos ver o que está desajustado e provavelmente vai ser a parte dos hormônios, é onde ela tem que entrar com uma reposição hormonal que seja natural ou seja com um especialista mesmo, um endócrino, né, acompanhando, que é o mais interessante para poder observar, porque aí você vai ter o exame de sangue, né, um acompanhamento é sempre melhor, é lógico, do que você pegar e tomar por conta, mas também não tem problema nenhum, a pessoa às vezes não está no momento que ela não pode nem investir às vezes no médico, né, tem muito isso também, então tem coisas que podem tomar assim no sentido que não vai dar problema. Aí só tem a questão, se eu não me engano, que é de grávida e lactantes, que tem que sempre dar uma olhada com os médicos antes para poder tomar. Isso é sempre isso é básico, né? Então, essa classe de pessoas, né? As grávidas e lactantes sempre tem que dar uma olhada com os nutricionistas, não vai sair tomando qualquer coisa, porque às vezes vai interferir no processo do bebê ali. É uma história totalmente diferente, né? Mas é bem interessante essa Isso questão. que eu ia falar também, né, Danilo, que a menina que perguntou da progesterona, quando a pessoa já está com uma, vamos dizer, uma patologia, que ela tem uma alteração hormonal muito grande, então o suplemento, os alimentos, né, os superalimentos, eles não vão funcionar, né? Então a pessoa vai ter que fazer um Sim, tratamento, vai ter que entender ali com o endócrino o que é a causa, né, desse desequilíbrio, dessa falta desse hormônio, do excesso do hormônio. Às vezes, na mulher, o uso muito de anticoncepcionais sim, altera bastante o sistema hormonal. A obesidade também, né, Danilo? Uma das coisas que a gente vê muito sim, aí sim. com causas, né, do câncer de próstata também tem a ver com a obesidade. E nesse sentido, gente, tanto em relação às causas do câncer, a gente vai ver aí muito as toxinas, né, o excesso de toxinas alimentares, o excesso de toxinas de drogas, álcool, tabaco, né, e outras drogas aí ilícitas são todos prejudiciais, são todas causas, né, fontes aí. Se o homem vai usando muito a longo prazo, né, tanto as alimentações como as drogas, ele tanto prejudica essa parte do próprio corpo, da saúde do corpo, igual você estava falando do corpo ácido, né, vai deixando o corpo mais ácido ainda, quanto cheio de toxina, e aí o corpo intoxicado tem muito mais dificuldade, o sistema imunológico fica muito mais sobrecarregado, e com a obesidade, né, a gordura excessiva do organismo, ela começa a produzir hormônios tóxicos também para o organismo. E isso gera no sistema endócrino toda uma alteração, né? E essa alteração vai impactar a próstata, né? No caso, que é também uma glândula. E, nesse sentido, é muito importante, né, que a gente pense, né, e a nossa proposta aqui é trazer essa visão da saúde como um todo, né, para que
você consiga, além de melhorar os fatores de saúde, eliminar os fatores de adoecimento, também possa ter uma saúde plena, né? Que aí a suplementação, a superalimentação vem para potencializar e ajudar tanto a corrigir, né, a curar algumas coisas, alguns problemas que eventualmente já existem, e também para gerar mais saúde, né, uma saúde melhor, uma saúde mais plena também. O pessoal aqui, Danilo, está perguntando dosagem, né, a quantidade e tudo mais. Eu vou pedir para eles te procurarem no seu Instagram, Sim. né? Porque aí você pode dar talvez ajudar uma orientação um pouco mais padronizada ali Eu vou dentro dar uma, da eu vou realidade dar uma da dica pessoa. Ah, para o pessoal dar uma olhada lá no site da Danetros, porque lá, o que acontece? Eu só trabalho com esses padrões de alta dosagem. Então, é, na dúvida, vai lá e dá uma olhada nos suplementos que eu tenho e vê aquela quantidade, porque geralmente vai ser dosagens altas. Eu trabalho com essas dosagens altas que são corretas, às vezes o valor diário ali não atende nada, né? Não vai ajudar coisa nenhuma. Então, com pesquisa científica e tudo mais, e com os médicos, os médicos, seja da medicina integrativa e tudo mais, que seguem essa linha, os meus suplementos geralmente vai estar com alta dosagem na dosagem que tem que ser. Então, na dúvida, seja na parte de quantidade quanto quais são as fórmulas legais, sempre os que eu tenho lá, eles sempre vão atender isso aí, porque quando eu criei essa empresa da Netros, ela foi o que eu queria mostrar para as pessoas e fornecer o que eu consumia, né? Então, eu comecei a consumir uma coisa legal, que era seja tipo uma vitamina biodisponível e tudo mais, e eu sabia que tinha que ser daquela forma, então eu só ia passar isso para as pessoas, essas fórmulas legais, boas, que são biodisponíveis ou que são corretas, para que também elas tenham os benefícios. Então, qualquer coisa, pode mandar mensagem para mim também, mas na dúvida, dá uma olhadinha na Danetos lá, que além dos nutrientes que estão lá, eles sempre estão nas dosagens mais altas e no padrão que geralmente são os mais absorvíveis, né? Ou seja, mais alta dosagem. Então, uma dica aí, né, pro pessoal, que eu me inspirei muito nessa parte das dosagens americanas. Então, hoje eu tô com mais ou menos Danilo, uns. no, Oi? no Instagram é @dan Arroba underline Dan naturals, tudo Natros. Arroba Dan junto. Naturals. Ah, Da Dan beleza. com N, né? Espacinho Naturals. Já vai aparecer como se fosse um solzinho e ali tem. Só clicar lá que dali direciona para o site também. Então no site tem muito mais informações também. Né? Para o pessoal que está com dúvida, tá dando uma olhada também. Mas é bem legal isso que você falou, porque realmente tem muito disso, né? Tem muitas coisas que quando a pessoa ela vai buscar, vai ter que ser personalizado para ela, né? Então, até não falo nem na questão hormonal, às vezes a parte até de vitamina e mineral mesmo. Tem gente, por exemplo, que ela começa a estar com deficiência de ferro. Isso acontece muito. A pessoa ela pode até consumir um ferro de ótima qualidade, bisglicinato, um quelato ou um ferro patenteado, né, que seja de ótima absorção, só que o corpo dela não vai absorver. Então ela vai ter que tomar o quê? Intravenoso, né? Acontece isso, eu falo porque com as mulheres acontece muito isso. Por causa da questão da menstruação, de perder muito ferro. Tem que sempre estar dando uma olhadinha na parte do ferro, porque ele é uma das coisas que mais pega, né, nessa questão. Então, tem que ficar esperto. Então, esse é um exemplo, né, que eu dei de coisa que pode ocorrer. Às vezes, um suplemento, mesmo ele sendo muito bom, para aquela pessoa vai ter que ser um intravenoso, um exemplo, né? Isso quem vai ver é o quê? É o especialista, lá acompanhando um especialista com os padrões dos exames e fazendo a avaliação ali que seja interessante para ela, né? São muitos detalhezinhos que são importantes isso aí. Danilo, nós estamos aqui chegando já ao final, né, do nosso tempo combinado. Você deixa, né, a sua mensagem final, já coloca aí o que você gostaria de deixar aí de mensagem para o pessoal, mas antes disso, fala aí dos seus produtos, do seu site, né, do seu curso, como que as pessoas podem adquirir, né, os seus produtos, o seu curso, para o pessoal aproveitar essa oportunidade, né, que assim é difícil a gente ter uma visão tão diferenciada, tão importante, tão positiva aí. Então, faz a sua propaganda aí Show. para nós. Obrigado, Adriana. Então, já está com, acho que mais de 80 alunos lá no curso que eu lancei, que foi o curso sobre o Guia dos Suplementos, tudo que não te contaram sobre rejuvenescimento e bem-estar. Basicamente, eu peguei todo esse conhecimento que eu já tinha adquirido e falei, bom, agora está na hora de começar a passar para as pessoas também,
de uma forma legal. Então, me empenhei bastante em fazer as gravações. É um curso que ele é gravado, então a pessoa tem acesso vitalício para começar. Ele está na plataforma QIFI, que é bem legal, ela é bem moderna, é uma plataforma muito boa. Então, a pessoa, ela adquirir o curso, ela vai ter acesso ao quê? O que é o que define os padrões de valores diários dos suplementos. Primeiro, para começar, o que é suplemento, o que é medicamento. Então, ela começa desde o básico até esses suplementos que são os essenciais. Porque não adianta nada você querer fazer, às vezes, uma coisa muito que sai fora, é uma coisa bem interessante que seja, mas você deixa o básico de fora. Então, a gente tem que entender um pouco do básico para saber quais são os nutrientes que mais pegam. Que nem a gente estava falando da questão do magnésio, mas tem outros minerais e vitaminas que acontece quase a mesma coisa com eles. Então, assim, é muito mais interessante a pessoa pegar e focar nesses primeiro, porque são os que mais vão impactar a vida dela de uma forma geral, né? Ela ter esse conhecimento para que serve e tudo mais. E depois ela já indo, pegando também e aprofundando. Mas esse curso ele tem essa parte, tem a parte das vitaminas, o que é, os minerais, os principais, a quantidade também, e eu dou sugestões também, tanto sugestão de dosagem, também tem no curso, a dosagem e as melhores fórmulas. Então a pessoa, ela está querendo adquirir aquele suplemento, ela não vai precisar comprar do meu. Tudo bem que às vezes eu vou ter para disponibilizar e vai estar numa forma legal de absorção. Mas eu dou várias outras opções também, muito mais para que a pessoa ela tenha autonomia de escolher o que ela quer. Ela fala, bom, eu sei que, por exemplo, o magnésio, o dimalato ou citrato é legal, eu vou lá e vou escolher aquele. Então eu dou uma opção muito boa para a pessoa, de uma forma bem assim, sintetizada. Então cada aula é tipo 5 minutos, não passa muito disso. Para quê? Para que tenha uma formação bem harmonizada ali, não fique prolongando muito, porque às vezes delonga demais uma coisa e a pessoa acaba não entendendo. Às vezes um assunto que está começando, que é novo para ela. Então eu falo dessa parte das vitaminas, dos minerais, dos antioxidantes, o que são, as plantas adaptógenas também, aminoácidos, tudo. Essa parte aí, esse curso ele aborda tudo isso e é um acesso vitalício. Então, as pessoas ela tem lá os benefícios, ela vai ter um cupom de 10% de desconto no site da Danetras para comprar, quando ela adquire o curso. E aí, vai ter várias atualizações também que depois eu vou colocando de outras coisas que forem vindo de novidades, porque não é uma coisa estática, né? Sempre que tem novidades nessa parte de nutrientes, seja antioxidantes, sempre está acontecendo coisas novas, né? Suplementos novos, interessantes, eu vou colocando lá. Mas o foco principal do curso, além dessa parte básica, ele também vem com a questão que é um módulo só para o rejuvenescimento, mostrando o que a gente tem hoje de ferramentas que a gente consegue dar pelo menos uma segurada, entendeu? Na parte dos desses nutrientes que ajudam a prolongar a vida, que ajudam a aumentar o telômero, a parte da telomerase e tudo mais. Eu vou aprofundo um pouco também, não é só a parte básica não. Eu mostro toda essa parte. E a pessoa ela pode ver quantas vezes quiser, ela pode baixar PDFs também no curso, então é bem legal. Os feedbacks que eu tô tendo é muito bacana, o pessoal, logo logo eu vou começar a postar. Tem depoimento aqui, a Clara Prado, FIT, deixou um depoimento que aprendeu muito com o curso, que é incrível. Então aí ó, gente, já tem depoimento do curso aqui ao vivo para você. E tem vários outros que eu vou começar a postar que eu achei muito bacana e exatamente eu percebi assim que eu achei legal. Eu achei legal esse depoimento que ele deu um reflexo daquilo que eu estava querendo passar. Então, eu acho que isso é importante. Quando você tem uma clareza, você quer mostrar às pessoas aquela ideia sua e elas conseguem absorver aquilo de uma forma tranquila. Então, eu considero que isso é bem importante, né? Porque às vezes você quer também passar uma coisa e fica um pouco confusa, a pessoa não vai entender aquilo que você está querendo dizer. Então, os feedbacks que eu estou tendo de retorno é que as pessoas estão conseguindo ter esse entendimento e está conseguindo entender bem essa questão toda, que faz toda a diferença, né? Então, a questão do curso é isso eu aí. acho, né, Danilo, que o grande diferencial aí de benefício do seu curso é a pessoa, né, que aprende a se tornar protagonista da própria saúde, né? Ela não fica mais só dependendo de um especialista, de um médico, de um nutricionista. Ela até tem conhecimentos para poder discutir, né, com os Sim, sim. profissionais que acompanham, para questionar, para ampliar, né, ou até para buscar melhores profissionais que têm mais a ver Sim, com o que ela isso é uma coisa precisa, né? muito Então, acho que importante que isso é você um está falando, né? benefício, Porque tornar-se protagonista da própria as saúde. pessoas que me Resumindo procuram, né? aí. As pessoas que me procuram, isso que você está falando é muito importante, porque, assim, acho que a grande maioria das pessoas que eu conheci de um tempo para cá, depois do curso, parece que é a mesma, você falou tudo certinho. É o quê? São profissionais que às vezes não estão preparados para lidar
com pessoas, seja elas particularmente, vamos dizer, você quer taxar tudo como se fosse uma coisa só, e não mesmo esses da área integrativa, tem muitos mesmo que acaba, a pessoa ela bota uma expectativa gigante para que a pessoa ajude ela em tal questão, só que a pessoa, seja por não querer entender, ou por não dar atenção àquilo, ou por não ter aprendido mesmo, fala que aquilo não é importante. Só que aí a pessoa sabe que é importante. Então, isso que é legal, que nem você falou, é você começar a ter autonomia e perceber coisas que são importantes. Vamos focar nisso aqui, porque se a pessoa não está falando para você focar naquilo, tem que dar uma olhada. Às vezes aquilo lá é muito importante, só que ele está deixando de lado. Então, isso que é legal, né? A pessoa ela ter essa autonomia de saber coisas importantes sobre esse processo, quais são esses nutrientes que mais estão em falta no nosso corpo. Então, tem coisas que eu sempre falo, né, Adriano? É uma coisa bem interessante. Eu dou o exemplo do magnésio, mas isso acontece com outros nutrientes também, que a coisa é o seguinte, você não precisa esperar o médico falar qual você precisa tomar, você sabe que você vai ter que tomar. Isso é óbvio. Por quê? Não adianta, esquece. Alguns nutrientes não tem como conseguir na alimentação, está muito defasado. Então, o que você precisa saber? Você só vai precisar saber qual que é a fórmula interessante e uma dosagem interessante. Então, tipo, não tem meio que como correr. Se você quer ter uma saúde plena, né? É uma coisa bem interessante, um amplo espectro na parte da saúde, não dá para deixar de lado. Então, esse foco nas coisas bem mais aprofundadas e que são mais interessantes, eu acho que é o que faz muita diferença, porque a pessoa ela não tinha aquela visão. Ou então, uma coisa tipo o potássio, por exemplo. Eu sempre falo isso, né? Eu, como jogo bastante futebol, lá em Dáquila, já chegou a acontecer uma vez de pessoas irem de madrugada me acordar para mim disponibilizar potássio para uma pessoa que estava remoendo de cãibra. Porque a gente sabe que em DAC a gente anda demais, não consegue se hidratar direito. Então, olha só, imagina se eu não tivesse isso. Meu, cãibra é uma coisa terrível, né? Todo mundo acho que já passou por esse processo. Imagina você de madrugada, de noite, e começa a ter aquela cãibra, começa a repuxar. Então, você tendo potássio junto, eu acho que todo mundo já passou por alguma coisa parecida, né? Então, você tendo potássio ali junto, eu até falo que o potássio é mais ou menos para quem gosta de treinar, de fazer muita coisa, ele é meio que uma coisa que, como se fosse do manual de sobrevivência que tem que estar junto. Aquela maletinha sua de sobrevivência de coisas mais importantes que você tem que ter, primeiros socorros e tal, o potássio tinha que estar ali. Porque você vai ter que usar ele. Quando você pegou, você levou seu corpo ao limite, principalmente esses exercícios que demandam muita hidratação, você não está hidratando o seu corpo. Acho que vai chegar uma hora que ele vai cobrar, então, e pode ser de noite, né, dormindo. Acontece muito isso, é bem complicado. Então, só um exemplo, né, de uma coisa que as pessoas não dão tanta atenção, mas que faz muita diferença. É uma coisa que vai fazer diferença pra caramba ali. Acho que é basicamente isso. Esse curso ele veio para ajudar as pessoas mesmo, para tentar pelo menos passar um pouco do que eu sei da visão. Sempre estou querendo aprender, sempre estou buscando, conhecendo pessoas, fazendo network, né, para poder aprender mais. Mas eu acho que vai ajudar bastante quem está começando agora. Às vezes está chegando marinha de primeira viagem, né, não tem muita base. Esse curso vai ajudar bastante. E fora a questão do curso também tem lá na minha página da Netros, desculpa, na página do Danilo Pinheiro, lá tem o link do curso para quem quiser ver. E depois procura também quem quiser a página dos suplementos, quem quiser adquirir os suplementos ou visualizar, ver quais são as fórmulas que eu tenho lá. Eu já deixo claro aqui, eu sempre procuro buscar as melhores fórmulas e melhores potências. Então, quem dá uma olhada lá no site vai gostar pra caramba. E a pessoa vai dar uma olhadinha lá, pode ver, tipo, o site da Danetros, ele no Instagram você acha ele facinho, a página, né? E aí lá na página do Instagram tem a página de link, né? A página lá de link, e de lá você pode clicar no site. Então, no Instagram da Danetros você pode seguir, ou você pode seguir direto tem o link, né, pra parte do site. Acho que basicamente das coisas que era para falar seria mais isso aí, né? Excelente, Danilo. E, ó, gente, super recomendado o curso, os suplementos do Danilo, né? Então, a mensagem que a gente queria deixar é essa, né? No sentido de homens, cuidem, sejam protagonistas aí da sua saúde total integral, e tomem posse, né? Desse poder que a gente tem, que se a gente não utilizar, a gente que se sai mais prejudicado aí na nossa jornada, né? Então, quero te agradecer, Danilo, muito obrigada aí pela sua presença, pelo seu conhecimento, né, de coração aí, fico feliz com a sua presença aqui no meu canal, na minha Eu, página,
Eu E agradeço por ter se sido quiser chamado. deixar aí seu fechamento, sua mensagem final, fica à vontade também. Tá. Então, eu quero agradecer a todo mundo que viu a live, né? Ou que está assistindo ainda também. Quero agradecer muito o pessoal aí. E também, você também, né, por ter me convidado. Eu fiquei muito feliz quando você fez o convite. E estou disponível para próximas lives aí que a gente precisar fazer também, sobre outros temas também, seja ligado aí, seja ligado a qualquer outra coisa, seja outras partes de pesquisa também. Estou disponível aí para a gente poder conversar. Foi muito bacana. E o tempo passa rápido, né? Parece que essas lives são muito Voou! rápidas, é bem legal esses bate-papos aí. E queria só agradecer o pessoal e todo mundo que participou. E um abraço para todo mundo aí. Obrigada, gente. Boa noite para todos. A live vai ficar salva aqui no Instagram e depois eu vou subir ela no meu canal no YouTube também, Adriana Freitas, Saúde Total Integral, para quem quiser assistir lá pelo canal também, tá? Deixo um forte abraço aí para todos e até breve. Tchau, tchau. Até mais.